Os responsáveis pela produção deste podcast são Ana Cristina, Marcos Vinícius, Rafaela Ferreira, Sofia Vitória e Vitor Dias. Todos eles são alunos de Rede Computadores 2A, da Instituição Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG, do ano letivo de 2021. O tema a ser retratado é Relatos de viagem perante a pandemia. Aliás, está tudo bem viajar perante uma pandemia global ou não? Quais os cuidados que devemos tomar para que a viagem seja segura e tranquila? Esta pergunta e diversas outras podem ser explanadas de acordo com alguns relatos de viagem de alguns discentes deste grupo, que passaram por essa experiência, como Sofia, Ana e Rafaela. E para a gente introduzir esse assunto, vamos começar com a Rafaela, dando seu depoimento de viagem durante a pandemia. E para a gente introduzir esse assunto, vamos começar com a Rafaela dando o seu depoimento da viagem durante a pandemia. Eu fiz uma viagem para Monte Verde, no sul de Minas Gerais, com meus pais em um motorhome. Antes mesmo de chegar lá, a gente já enfrentou vários problemas mecânicos na estrada. E quando a gente chegou, a van não ligou mais. Então a gente ficou estacionado em uma rua, a poucos metros da avenida principal. No primeiro dia, a gente acordou bem cedo e fizemos a trilha do Pinheiro Velho. Lá é tudo muito lindo, e o Pinheiro Velho, no fim da trilha, é uma das araucárias mais antigas do Brasil. Ele tem cerca de 500 anos de idade. Depois a gente foi caminhar na avenida principal, onde tem várias lojinhas e restaurantes. A cidade é conhecida como Suíça Mineira, pois é muito limpa e bonita. É muito atrativa durante o inverno. As temperaturas chegam a 0 graus Celsius. Cheguei lá no meio de agosto e a temperatura estava bem agradável. A cidade é bem pequena, mas havia muito mais gente nas ruas do que eu esperava. Depois do almoço, os turistas tomavam a avenida. Apesar de estarem usando máscara e todas as lojas contarem com o limite de pessoas por vez e bastante álcool em gel, eu e minha família preferimos voltar para a van quando isso acontecia, para evitar contrair a doença. Foi preciso contratar um caminhão guincho para nos levar até a cidade mais próxima, Camanducaia, onde a gente conseguiu um mecânico. Durante a estadia em Camanducaia, eu vi muitos idosos sem máscara aglomerados na praça. O que me chamou a atenção justamente por eles fazerem parte do grupo mais vulnerável. Ficamos quase uma semana na garagem da oficina, até finalmente conseguir voltar para casa. Eu e a Ana, que é também uma outra integrante do grupo, fomos para Nova Viçosa, que é uma cidade costeira no extremo sul da Bahia. Eu e minha família já tínhamos ido para essa cidade, a gente já sabia que mesmo durante a temporada é uma praia mais vazia, então a gente escolheu ela porque a gente sabia que ia evitar aglomeração, né? Já que estamos no meio de uma pandemia. Além disso, fomos em um período que é considerado fora de temporada, que foi antes do início do final de dezembro, então no mês de dezembro, então não tinha muita gente, e a fim de evitar aglomerações no hotel, praia e ambientes fechados, porque a gente saía à noite para comer, mas sempre em ambientes abertos e sem muita gente. Na nossa estadia, sempre procurávamos lugares distantes de outras famílias. Então, na praia, a gente pegava sempre mesas que estavam muito longe dos outros e barracas mais vazias, assim, sabe? E também a gente usava constantemente máscaras e álcool em gel. A gente só tirava a máscara para ir no mar, assim, porque ir no mar com máscara também não dá. É importante ressaltar que os cuidados foram mantidos quando chegamos em Belo Horizonte. Então, quando a gente voltou, era época de Natal e Ano Novo, e aí a gente sempre manteve distâncias seguras dos nossos familiares, a gente não foi em aglomerações, porque a gente sabia que tinha esse risco, que a gente, mesmo tendo os contatos, a gente poderia ter pegado o vírus. E agora a Ana vai falar sobre a experiência dela nessa mesma viagem. Pra mim foi muito suave, muito tranquilo. Mas eu lembro que tinha vezes que eu achava muito estranho, porque teve uma vez que eu precisei ir na farmácia, sua mãe até me levou, Sofia. Aí a mulher que atendeu a gente estava sem máscara, aí a gente achou isso muito estranho. E depois a gente ficou comentando sobre isso no carro. Tipo assim, é claro que a gente via gente com máscara por lá, mas eu acho que pelo fato de ser uma cidade assim, entre aspas, mais vazia e tudo, e talvez não com tantos casos assim, eu acho que muita gente decidiu deixar o uso da máscara de lado. E também depois os meus pais foram lá para Nova Viçosa, acho que a
aproximadamente um mês depois e o movimento já estava completamente diferente. Minha mãe me contou assim que já estava rolando umas feirinhas, tudo e tal, então não sei como que tá lá agora. Essa questão de máscara também, quando a gente foi, além das pessoas locais, muitos turistas não estavam respeitando nada, sabe? Então a gente teve que tomar cuidado, né? Pra gente e pelos outros também. Então, gente, para vocês que viajaram, vocês acham que ainda é viável viajar nessa pandemia, tudo tranquilo, né? Tomando certos cuidados e tal? E eu vi que vocês três, na verdade, né? Tipo, vocês frequentaram lugares diferentes. E esses lugares não estavam muito movimentados. Só que se a gente pegasse um lugar mais movimentado, por exemplo, sei lá no Rio de Janeiro, vocês acham que seria viável ainda assim viajar? Então, além de viajar para Nova Viçosa, teve uma outra época da pandemia que eu viajei para uma cidade perto de Ouro Preto. E eu fui num final de semana que estava bem cheio. E eu fiquei com muito medo, minha família ficou com muito medo, porque a gente chegou e a gente via as pessoas sentadas em barzinhos, sabe? Toda aquela aglomeração que estava tendo. Só que a gente tem noção do risco que a gente pode trazer para nossa família, até para aquelas que estavam nos locais. Então a gente sempre manteve distância. Nos hotéis a gente só ia, por exemplo, tomar café ou almoçar quando era um horário bem vazio e a gente sentava bem na mesa do canto, sempre passando álcool, sempre de máscara. Então mesmo quando a gente estava fazendo trilha, a gente estava de máscara porque acabava passando pessoas perto da gente. Então eu acho que se a gente manter esses cuidados que a OMS recomenda, de distância, máscara, álcool em gel, sempre preservando a nossa saúde e a do próximo, é possível sim, tanto em cidades mais cheias, mais movimentadas ou mais vazias. E sempre procurar, né, não manter, não ficar muito em aglomerações. Saquei. Entrando nessa ideia do hotel, esqueci de perguntar também, eles eram rígidos com essas tomadas de preventivas e tal? Eles eram muito rígidos? Tipo, lá tinha esquema de um café da manhã coletivo lá, não tem no hotel? Geralmente, depende, na verdade. Mas eles eram rígidos em geral, assim? Tinha distância entre as mesas e as cadeiras, tinha placas lá pelo hotel falando pra gente estar sempre de máscara. E acho que isso foi muito tranquilo também, porque só tinha eu e a família da Sofia no hotel. Nos últimos dias que foram chegar mais algumas famílias, mas foi muito tranquilo, porque praticamente só tinha gente. E quando os meus pais foram, minha mãe me contou que só tinha eles durante toda a estadia. Então, eu acho que essa questão do hotel, do lugar onde você fica, também influencia muito, né? Tudo se o lugar está seguindo as recomendações certas, se as pessoas que estão lá também estão seguindo as recomendações. E é isso. Ah, eu não acho que eu não teria coragem de viajar para um lugar muito, muito cheio. E talvez se eu fosse, eu ia ficar com peso na consciência um pouquinho. Então, eu acho que com o planejamento correto, tipo, planejar bem a viagem antes de realmente ir e tendo o senso de comunidade, né? Pensando tanto em você como nos outros, é possível viajar com segurança durante a pandemia, mas realmente tem que tomar muito cuidado, porque eu aposto que muita gente já pegou o Covid e já transmitiu o Covid por causa dessas viagens feitas sem segurança. Portanto, com base nos relatos dos integrantes, concluímos que é possível viajar com segurança durante a pandemia. Basta manter as precauções já designadas pela OMS.